Amém? Glória a Deus. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Estão me ouvindo, minhas irmãs? Então, né? Glória a Deus. Estão me ouvindo? Sim, irmã Joelma, estamos lhe ouvindo. Muito bem, muito bem. Está falando e vocês não estarem me ouvindo. Glória a Deus. Obrigada. Cumprimento a todos com a paz do Senhor, né? É um motivo de alegria de estar aqui. Incrível que pareça, toda vez que é para eu vir ministrar, é um dia para mim que é daquele jeito, mas assim, eu vejo que Deus, ele sempre nos sustenta, né? E aí eu corri, tomei um banho, para me arrumar correndo. Falei, Jesus, que dê tempo. Aí fiquei, meu pai já deve estar colocando alguma mensagem para mim e eu não tive tempo de olhar. Aí, glória a Deus, eu consegui chegar aqui correndo. Minha irmã estava aqui, mandei ela entrar enquanto eu estava me ajeitando. E aí eu estou aqui no fundo da casa de minha mãe, né? Nesse ar livre, um vento gostoso. Tá tudo maravilhoso aqui, graças a Deus, Deus no comando. A palavra que eu tenho aqui hoje é uma palavra diferenciada. Eu digo assim, que normalmente ela já tinha me dito como é o tema, né? Que é missões. Então, aqui, eu senti que aqui é como missão. Segundo Samuel 9, quando ela falou, eu fiquei. Aí depois veio essa mensagem para mim. Eu disse assim, pai, eu vou ministrar essa palavra. Se for do Senhor, eu creio que já deu tudo certo. E aí, para honra e glória do Senhor, a irmã até falou aí de Davi, né? Falou de Davi aí também. Aí eu falei, obrigada, Jesus. Segundo Samuel 9, a bondade de Davi para com o filho de Jonatas. Amém? Vou falar rapidinho aqui um pouco dessa cidade, Lodebar. Aqui, está dizendo aqui, ó, Lodebar é uma cidade na região de Gileade, na Transjordânia, onde o aleijado Mefibosete, né, do rei de Saul, que morava na casa de Maquim, em condições precárias. O nome Lodebar significa sem pasto ou sem palavras. Simboliza um lugar de miséria e esquecimento, isolamento. Davi teve para com Mefibosete, né? Foi uma aliança que nós sabemos que ele fez com Jonathan, o filho do rei Davi, e essa aliança, né? Assim ele fez conforme ele já tinha colocado, né, no coração entre ele e Jonathan ali, e fizeram uma aliança, que se um fosse primeiro, que um cuidaria da descendência do outro. Aí tem aqui, na cidade os habitantes viviam em extrema dificuldade, era um lugar isolado, sem notícia ou contato com outras pessoas de fora. Era um lugar abandonado. Mefibosete foi honrado, né? E fez com que Davi, por amor de Jonathan, o filho de Jonathan, teve compaixão e lá mandou trazer Mefibosete, né? Um lugar de miséria. Aí eu vou ler aqui essa mensagem aqui. Segundo Samuel 9, a bondade de Davi para com o filho de Jonathan. Só quis falar um pouco da cidade, né? Que é para saber que é um lugar de esquecimento. E disse Davi: ainda há alguém que ficasse da casa de Saul para que faça bem, para que ele faça bem por amor de Jonatas? E havia um servo da casa de Saul, cujo nome era Ziba, e o chamavam e chamaram que viesse a Davi, e disse-lhe o rei: És tu, Ziba? E ele disse: servo teu. E disse o rei: não há ainda alguém da casa de Saul para que use de beneficência benevolência de Deus? Então disse Ziba ao rei: ainda há um filho de Jonathan, aleijado de ambos os pés. O 4. E disse-lhe o rei: onde está? E disse Ziba ao rei: eis que está na casa de Maquim, filho de Amiel, em Lodebar. Então mudou o rei Davi, tomou a casa de Maquim, filho de Amiel, de Lodebar, e vindo Mefibosete, filho de Jonathan, filho de Saul, a Davi se prostrou com o rosto por terra, inclinou e disse: Davi, Mefibosete, e disse: eis aqui o teu servo.
E disse-lhe Davi: Não temas, porque de certo usarei contigo de beneficência por amor de Jonatã, teu pai, e te restituirei de todas as terras de Saul, teu pai. E tu de contínuo comerás pão à minha mesa. O 18, então inclinou e disse: Quem é teu servo para quem? Então se inclinou e disse: Quem é teu servo para que tu teres olhado para um cão morto, tal como eu? Então chamou Davi a Ziba, o moço de Saul, e disse-lhe: Tudo que pertence a Saul de toda a sua casa tenho dado ao filho de teu filho. Amém? Aqui está falando o quê? De Jonatas, né? Que tinha um filho que se chamava Mefibosete, que, como nós sabemos, que toda a família de Saul, o rei, né? Que o povo queria um rei, e assim o Senhor, ele concebeu, né? Ele ungiu Saul como rei. Então, a história aqui essa cidade aí, Lodebar, é uma cidade o quê? De esquecimento, uma cidade o quê? De isolamento, uma cidade que não tem contato com outras pessoas de fora. É uma cidade extrema pobreza, é uma cidade de esquecimento total. E lá estava quem? Mefibosete, filho de Jonatã, ambas as pernas aleijadas. E alguns anos atrás, Saul tinha feito uma aliança com Jonatã. Nessa aliança, eles ali, com Deus, né, primeiramente com Deus, fizeram essa aliança. Então, com um certo tempo, Jonatã, o rei Davi, ele lembrou que Jonatã tinha um filho. Esse filho estava em algum lugar. Então, quando ele veio chamar Ziba, que ficou sabendo que Ziba, que era um dos servos de Saul, e perguntou, e ele aí disse que estava lá em Lodebar. Ele já foi lá dizendo logo, né, está em Lodebar, é aleijado, tipo assim, não, é aleijado, não sei o quê, lá procurar ele, né? Assim com minhas palavras, procurar ele, uma pessoa aleijada que está lá, tipo, largado, num lugar largado, numa cidade largada, em um lugar de esquecimento. Mas aí eu trago para você, minhas irmãs e meus irmãos, o que é que eu trago para você, minhas irmãs? É uma cidade de esquecimento para muitos. Mas para o próprio Deus, Deus que eu e você serve, não estava esquecida. Foi uma cidade que o Senhor permitiu que o nome dele fosse glorificado. Porque naquela cidade de esquecimento, o nome do Senhor foi glorificado. Através de Mefibosete, através do rei Davi. Aquela cidade, para muitos ali, o coitado do Mefibosete ia morrer daquela forma. Ia estar daquele jeito. Mas o Senhor chegou primeiro. O Senhor foi lá e colocou as mãos dele sobre a vida de Mefibosete, usando quem? O rei Davi, para estar naquela cidade. Para muitos ali, nada ia acontecer naquela cidade. Mas aquela cidade ficou sendo glorificada. Aquela cidade mudou tudo quando foi enxergado que Mefibosete, rei, filho do rei, neto do rei de Saul, filho de Jonatã, foi visto. Porque o Senhor, ele lembra, ele nos faz lembrar de algo, muitas vezes, do passado, para que a gente venha resgatar. E Mefibosete foi resgatado pelo rei Davi, naquela cidade, para o nome do Senhor ser glorificado. Então, eu quero dizer também aqui, né, vou ler ainda mais ainda essa mensagem, que nada está esquecido. Nada está esquecido. Isso aqui foi uma missão linda, uma missão maravilhosa, uma missão que alguém resgatou alguém de um lugar esquecido, de um lugar de extrema pobreza, de um lugar que, para muitos, ele iria morrer daquela forma, ou pior. Mas o Senhor, ele lembrou, fez o rei Davi lembrar. Então, nada que eu e você, e vocês aí, meus irmãos. Muitas vezes a gente fala assim, mas, puxa, já passou, tem tanto tempo, tem tantos anos, eu não sei se vai dar mais, eu não sei como é que vai ser, eu não sei se eu vou conseguir. E o Senhor, ele está dizendo, você consegue sim. Você pode sim.
Só basta você confiar em mim, nele lá em cima, ó, confiar em mim. Faça só o que qual é o seu desejo? Eu quero isso. Senhor, é do teu querer, Senhor, é da tua vontade. Não importa o tempo, não importa os anos, ó quanto tempo tem. Mas você cresceu, virou um homem, casou, e aí foi, entendeu? Mas o Senhor fez Davi lembrar que existia alguém da descendência do rei Saul, filho de Jonathan, em algum lugar, para ser resgatado. E ele estava o quê? Uma pessoa que, com deficiência. E mesmo com deficiência, o Senhor ele não esqueceu. Porque o Senhor não vê isso, ele só vê o quê? O coração. Se ele prometeu que ele vai fazer, não importa se o que eu e você quer estar com deficiência. A deficiência é o Senhor que vai botar tudo. É Ele que vai dar o conserto. É Ele que vai nos dar a oportunidade de rever, se for da vontade dele, que a gente venha resgatar algo que para a gente muitas vezes já morreu. Muitas vezes já acabou aquele sonho, algo que você deseja, que no nosso coração já está ali apertadinho, já achando que já acabou. E o Senhor está dizendo assim, ó, eu estou aqui, eu posso te dar de volta. Eu posso resgatar e te dar ainda melhor. Porque ele resgatou Mefibosete e ele deu tudo que ele merecia. Tudo que foi da descendência do avô dele. Tudo. Tudo foi resgatado. Tudo. Ele teve tudo novo, tudo de volta. E eu creio que ainda além, algo ainda maior e melhor. Que ele ainda teve ainda algo que ele nem esperava, nem imaginava, mas ele teve. Aqui tem aqui nessa palavra aqui também, ó. Cadê? Quando é o 7 aqui, o 9:7, e disse-lhe Davi: Não temas, porque de certo usarei contigo de beneficência, né? Benevolência. Por amor de Jonathan, teu pai, te restituirei de todas as terras de Saul, teu pai, e tu continuarás comendo pão na minha mesa. Imagina, pão na mesa do rei. Ó, ó que maravilha, ó que dádiva de Deus. Como é que ele ia imaginar uma pessoa daquela ali caída no chão qualquer, né, segundo ele, na mente dele, ia comer um dia na mesa do rei, ia ter toda a regalia, tudo, os servos ali à disposição, para dar um melhor para ele, para um que estava ali naquela cidade, e aquela cidade para muitos ali já tinha dado, era uma cidade de esquecimento, uma cidade de pobreza, uma cidade de pessoas que, pode-se dizer assim, meu Deus, aqui acabou, o fim de todo mundo aqui vai ser esse aqui. Mas o dele, o Senhor, colocou uma história diferente. E aquela cidade mudou, o nome do Senhor foi glorificado por devido a toda essa situação que foi colocada naquela cidade, naquele ano, naquele tempo. Imagine, aí o 8 aqui diz aqui, ó. Então se inclinou e disse: quem é teu servo para tu olhar para um corpo tal como eu? Ele se imaginando um cão morto, se imaginando que era insignificante. Mas o Senhor ele estava olhando ele, o Senhor ele sabia que um dia ia lá, ia resgatar Mefibosete. Então chamou a Davi, o moço de Saul, e disse-lhe: Tudo que pertence a Saul e toda a sua casa, tendo dado ao filho do teu servo. O 10. Trabalhar-lhes, pois, a terra e teus filhos e teus servos, e recolherá os frutos para que o filho do teu senhor tenha pão que coma. E Mefibosete, filho do teu senhor, te continua, comerás pão à minha mesa. E tinha Ziba 15 filhos e 20 servos. E disse Ziba ao rei: Conforme tudo quanto meu senhor e o rei mandar a seu servo, assim fará teu servo. Porém, Mefibosete comerás à minha mesa como um dos filhos do rei. O que é que eu entendo também com essa palavra? Foi resgatado Mefibosete. Mas, como Mefibosete, outros também foram abençoados. Não foram só Mefibosete. Então, quando o Senhor ele quer abençoar a mim e a você, a nossa parentela também é abençoada. Aos que estão ao nosso redor, amigos e amigas, também são abençoados. Também são abençoados, né? E me lembrei aqui daquela passagem, esqueci agora essa passagem, se eu não me engano, em Mateus.
que quando o Senhor manda, será que esquece até o nome, manda lançar a rede e voltar de novo ao mar para resgatar, para fazer a pesca, não é isso? Mas, Senhor, pescamos a noite toda, não teve peixe. O Senhor disse, lança a rede, lança a rede, lança a rede. Toda vez o Senhor manda eu e você lançar a rede. E a gente fica pensando assim, já fiz tantas vezes, já tentei tantas vezes, já fui tantas vezes fazer concurso, já fui tantas vezes bater na porta de emprego, já fui tantas vezes já frustrada, pensando que eu ia me casar e não me casei, pensando que ia ficar noiva e não fiquei. Já fui tantas vezes tentando engravidar e não consegui engravidar. E o Senhor está dizendo assim, ó, lança a rede. Lança a rede. E no que ele lançou a rede, ele obedeceu o Senhor, ele ó, ouviu a voz do Senhor, porque muitas vezes ó, precisamos ó, estar com o ouvido sensível para ouvir a voz do Senhor. E o Senhor mandou lançar a rede. E eles lançaram a rede. E a rede veio com tanto peixe, mas com tanto peixe, que teve que pedir o quê? Ajuda. Para puxar a bênção que o Senhor estava abençoando aquele povo. Então, assim como o Senhor fez ali, quando ele mandou lançar a rede, aquelas pessoas foram abençoadas, ao que estava ao redor, teve que chamar, vem cá me ajudar aqui a puxar a rede, me ajuda aqui. Foi tanto peixe, que foram distribuídos. Diz que foi tanto peixe naquela época. Imagine, você acha o quê? Que o Senhor ele não vai me abençoar? Não vai te abençoar? Não, o Senhor ele não mudou, não. O povo muda, mas o Senhor não. O Senhor ele não muda, não. O Senhor ele é o mesmo. Só basta eu e você confiar e acreditar nele. E saber que ele é capaz de todas as coisas. Porque o possível eu faço, mas o impossível sou ele que faz. Mas eu tenho que ter a certeza e o discernimento que é ele que faz o impossível. Eu tenho que fazer a minha parte. Qual é a minha parte? É obedecer. Qual é a minha parte? Ó, ouvir a voz do Senhor. Qual é a minha parte? Está aqui, ó, meditando aqui, ó, a palavra. É o que eu tenho que fazer. É necessário meditar. É necessário estar aqui, ó, interligada com o Senhor. Com a minha parte, jejuar, orar, descer as madrugadas. É fácil? Até para mim. Mas eu e você precisamos dar ouvido ao Senhor. Porque na hora certa Ele manda nos resgatar. Na hora certa Ele manda a nossa bênção. Na hora certa Ele vai fazer conforme a vontade e o querer dEle. Só basta a gente aceitar, confiar, esperar o tempo de Deus. Aqui, Mefibosete, ele ficou ali. Eu não sei se na mente dele um dia alguém ia lá resgatar ele, não sei. Não vou falar o que eu não sei. Mas vamos supor que ele até imaginou, poxa, será que ninguém lembra de mim? Será que ninguém sabe que eu sou neto de Saul, sou filho de Jonathan? Eu vou ficar aqui, vou morrer aqui, vou perecer aqui? Será que ele chegou a pensar algumas vezes? Não sei. Mas eu quero acreditar que sim, né? Até porque algumas pessoas acreditam que já sabiam que ele era neto do rei Saul. E estava ali, tinha terra, tinha tantas coisas no nome da família, e ele estava ali sem nada, um largado, um aleijado de ambas as pernas. Mas o Senhor lembrou dele. O Senhor colocou no coração de Davi, lembrou, ó, lembrou. Lembra da aliança que você fez com Jonathan? Lembra do seu amigo Jonathan? Lembra que ele teve um filho e esse filho era Mefibosete? Aonde é que está? Aonde é que está? Ó que maravilha, que coisa linda, né? O Senhor, ele é maravilhoso. O Senhor, ele faz maravilhas, coisas que eu e você nem imagina. Ele ele é Deus. Eu e você sabemos disso, mas a gente precisa saber mais ainda que ele faz algo impossível, algo que muitas vezes nem desceu no nosso coração, mas o Senhor ele faz. Então precisamos confiar e acreditar, porque como eu disse, para muitos Mefibosete ia morrer daquela forma. E ele foi exaltado. Ele comeu na mesa do rei. Como eu e você também possamos sim ter uma vida melhor, ter umas condições melhores, colocar os nossos pés em lugares que a gente nem imagina para ministrar a palavra. Não imaginava jamais eu aqui, ó, ministrando para vocês, para o mundo, né? Não. Até porque eu sempre corri, Deus sabe que eu sempre corri. Mas, olha o que Deus fez para mim. Colocou quem? A irmã Egéria na minha vida.
colocou alguma das irmãs também que eu conheci, né? Na outra congregação Oasis. Pessoas maravilhosas do Senhor que eu conheci. Pessoas que vai estar aqui sempre no meu coração. A irmã Gil, a irmã Dai, a irmã Dani, a irmã Gélia, a irmã Patrícia, as meninas, né? Vocês aí também. Sempre. Eu sempre oro. Quando eu estou no ciclo de oração, eu oro por vocês. E você aí que está do outro lado, que não aceitou ainda o Senhor, o que está esperando? O que está te empatando a aceitar esse Deus maravilhoso? O que está esperando? Olha o mundo como está. Olha como estão as coisas. Olha as situações. Olha o que nós estamos vivendo no tempo de hoje. Vai melhorar? Vai. Infelizmente, só vai piorar. Para nós que temos o Senhor, estamos seguros, né? E muitas vezes até acontecem essas coisas, mas nós temos alguém para confiar. Quem é que nós vamos confiar? No Todo-Poderoso. Quem é o Todo-Poderoso? O Senhor Deus. Quem é? É Ele. E nós temos confiança. Quando nós saímos, quando nós voltamos, nós agradecemos aqui a Ele. Senhor, muito obrigado. Meu Deus, obrigada por ter saído. Obrigada por ter voltado. Obrigada, Senhor, pela minha família. Obrigada, Senhor, pelo meu esposo. Obrigada, Senhor, por tudo que o Senhor fez, por tudo que o Senhor faz. Obrigada, Senhor, pela minha igreja, pela minha pastora, por todos que estão ali da congregação. Porque quando nós estamos todos unidos, reunidos de um só lugar, chamando o nome do Senhor, Ele ali, Ele entra e Ele faz morada. Então, deixa Deus entrar no seu coração. Você que ainda não aceitou o Senhor como seu único Salvador, Ele está batendo, ó. Ele bate ali no seu coraçãozinho, Ele bate na sua porta. Mas cabe você deixar Ele entrar, porque Ele não vai invadir. O diabo, ele invade, mas o Senhor, ele não invade. Ele vai ali, ó, batendo, ó, tô aqui, fala comigo, que eu entro e faço morada. E o Senhor, ele quer entrar, ele quer fazer morada. Assim como o Senhor foi, teve essa benevolência na vida de Mefibosete, usando o rei Davi, assim o Senhor faz sobre a minha vida e sobre a sua vida. E muitas vezes nós somos instrumentos do Senhor para estar resgatando almas, vidas lá fora. Então, que possamos ficar atentos, até porque hoje as crianças, os jovens, os adolescentes estão de uma forma que só quem tem filhos e filhas adolescentes que estão nesse meio, nessa rebeldia que sabe. Eu não sei, que eu não tenho filhos ainda, mas eu sei, porque eu vejo muitas coisas. Eu também tenho sobrinhos, eu também tenho uma filha, filhos de amigos minha que eu sempre vim para conversar comigo, para falar das coisas dos filhos, e eu vejo muitas coisas. Então, hoje, você, pai, você, mãe, converse mais com seus filhos. Veja o que os seus filhos estão vendo, o que estão olhando, o que está falando na internet, o que estão, com quem está conversando. Aí eu estou conversando com meu amiguinho, minha amiguinha, quem é meu amiguinho, quem é minha amiguinha, para onde é que você vai, onde é que o amiguinho mora, onde é que a amiguinha mora. Vamos ter mais amor, mais atenção, porque o diabo não está brincando. Eles estão cefando os adolescentes, estão cefando as crianças. E esse é o mês de outubro, o mês do Dia das Crianças. Não receber nada da rua, queimadinho, brinquedo de pessoas estranhas, nada, porque nós não sabemos o que é que está por trás. Amém? Então, vamos ficar ligados. Você pai, você mãe, eu sei que muitas aí, né, são ali firmes com seus filhos, mas tem mães aí que estão dispersas, estão deixando os filhos, ó, a ver para o mundo. Então, que possamos, né, estar sempre orando por eles. Eu falei, eu não tenho nenhum, mas eu sempre oro pelos jovens, eu sempre oro pelas crianças, porque nós precisamos orar, porque tem muitas meninas aí que estão meio atribuladas. Ontem mesmo entrou uma menina na igreja, eu acho que aquela menina tinha seus 11 anos, mais ou menos, e mais duas crianças, uma de 7 e a outra de 10. E Deus fez algo comigo que eu nem esperava. Eu já estava orando por essas duas meninas, e essa outra menina eu vim conhecer ontem. Quando ela entrou, Deus começou a me tomar, e eu comecei a sentir a presença do Senhor. E o Senhor mandando eu fazer algo entre elas. Elas estavam sentadas, eu estava atrás, e eu comecei a estender a minha mão para elas, e comecei a fazer isso. A fazer assim, Deus me tomando, e eu comecei a, tipo, tá fazendo uma oração mesmo, tipo, o Senhor me tomando, e eu fazendo assim, eu estava vindo como se elas estivessem dentro de uma bola d'água, aquela bola d'água grande, como se o Senhor estivesse colocando elas ali dentro e guardando, e o Senhor fazendo com que eu orasse, fazendo assim, ó, com minhas mãos, e eu meia com vergonha, meia sem graça, meia sem jeito, e o Senhor me tomando ali, e aí foi acontecendo essa situação.
E depois, assim, eu vim entender, né? Porque elas precisavam. A mãe de uma delas, de duas delas, estavam, né? Estavam em uma situação aqui com o ex-esposo, tipo, como é que fala? Escondida, no caso, né? Para essa pessoa não vir achar ela. E ela está se mudando de cidade em cidade com essas crianças. Então, assim, coisas, né, que não cabe dizer agora. Mas, assim, é como se o Senhor tivesse assim, mandando guardar elas, né, proteger. Até por pessoas ruins, estranhas, não sei onde é que elas estavam andando, onde é que elas estavam indo, mas aonde elas vieram já parar antes de chegar aqui. E, graças a Deus, ela parou na nossa igreja. E nós estamos ali firme em oração com aquelas meninas. E eu vejo que é necessário nós estarmos orando, principalmente pelas crianças, pelos jovens, porque às vezes os pais estão passando por alguma situação, por algumas atribulações, e a criança recebe isso, a criança ela sente isso, o jovem, o adolescente, ele recebe. Para a gente que somos adultos, que passa algo na nossa família, a gente não aguenta. A gente sofre, imagine um adolescente, uma criança, né? Então, a gente está ali, ó, firmes, orando. Eu agradeço por essa oportunidade, né? Eu espero que vocês tenham entendido, assim, a mensagem, a palavra aqui, né? Como foi dito, né? Que foi uma aliança com o Jonatas, e ali ele foi lá resgatar Mississippi 7, naquela cidade esquecida, a cidade chamada Lodebar, uma cidade que foi uma cidade de esquecimento. Hoje essa cidade não existe mais, né? Eu pesquisei, não existe mais. Mas ficou a lembrança, né, da época de Mefibosete, que viveu naquela cidade, naquela terra, como esquecido, pessoa aleijada, uma pessoa de sofrimento, família, pessoas ali que sofriam naquela cidade, pessoas que não tinham contato com outras pessoas, pessoas que viviam em extrema miséria naquele lugar, de fome, de sede, sabe, sujas, mas o Senhor, Ele glorificou, o Senhor, Ele entrou e aquele lugar foi glorificado através dessa situação e ficou sendo um lugar conhecido, um lugar que o rei foi resgatar Mefibosete, né? Então, assim, eu agradeço por essa oportunidade, né? Eu não sou missionária, sou diaconisa pela misericórdia. Eu congrego na igreja Portal dos Milagres. A minha pastora é Lígia Bacelar, pastor Marcelo Bacelar e a pastora Simone Bacelar, né? São famílias, pessoas assim maravilhosas. Conheço já há muitos anos. Então, assim, eu sou muito grata pela minha igreja, muito grata para meus pastores, pelas pessoas que congregam ali, eu e meu esposo que estamos ali, e nós somos muito felizes, nós vimos o trabalhar de Deus naquela cidade, naquela igreja, e eu agradeço muito a irmã Gélia, né, por essa oportunidade, agradeço a vocês, irmãs, também, por estarem me ouvindo, que eu creio que Deus, Ele falou no coração, assim, eu espero, né, em nome de Jesus, não estou aqui para mim para crescer melhor do que ninguém, estou aqui para trazer a palavra, Deus sabe o quanto que eu fiquei nervosa, o quanto que eu estava imaginando trazer essa palavra, mas Ele já tinha colocado no meu coração, e assim eu estou trazendo essa palavra, e quero dizer, esquecimento, cidade, era uma cidade esquecida. Então, significa o quê? Que o que eu e você, se for da vontade do Senhor, nós temos no nosso coração, muitas vezes não está esquecido. O Senhor, Ele quer que a gente vá lá, ó, resgatar coisas que muitas vezes nós achamos que o Senhor não quer. E o Senhor, assim, vá lá, volte de novo, que eu vou te dar. Então, eu creio que grandes coisas o Senhor vai fazer na minha e na sua vida. Se for o concurso que você fez, se é um trabalho, se é uma faculdade, se é um casamento, eu não sei. Se é querer, né, estar melhor, cada dia mais, pela misericórdia de um cargo melhor dentro da igreja, querer ministrar melhor, querer louvar melhor, tudo para a glória do Senhor. Não é nenhum nem você, é tudo para Ele. Temos que sempre colocar o nome do Senhor. É Ele que está na nossa frente, é Ele que nos guarda, é Ele que nos guia, é Ele que. Porque eu, de mim, isso aqui não ia sair nada, eu só ler, mas eu não ia ter nenhum entendimento. Então, eu vejo que é Ele que me dá entendimento, porque muitas vezes, pela misericórdia, eu subo no altar para ministrar, eu não sei nem como eu vou começar, e o Senhor, Ele começa a derramar, Ele começa a abrir. Assim como é comigo, eu sei que é com vocês também. Então, o Senhor, Ele é na nossa vida. Então, para isso, que possamos cada dia mais, ó, estar firme e ligada no Senhor, porque Ele é maravilhoso. Deus, Ele é lindo. Só basta, né, a gente
obedecer. E você aí que não aceitou ainda, aceite Ele como seu único Salvador. E se esse for o dia, se for hoje, que assim seja, né? Levanta tuas mãos para cima, agradece, né, por tudo que o Senhor fez pela sua vida e fala: Senhor, escreve meu nome no livro da vida. Senhor, me perdoa. Senhor, se eu fiz algo, se eu faço algo que não for do teu agrado, que o Senhor me limpe, Senhor. Que o Senhor me faça um ser novo. Que eu possa, meu Pai, um dia descer as águas e quando eu subir, eu venha subir como uma nova criatura. Senhor, escreve meu nome no livro da vida. Senhor, tira tudo que não é do teu agrado. Me faz uma pessoa melhor para que eu possa cada dia mais estar na tua casa, Senhor, te servindo como um servo teu, Pai. É o que eu preciso, é o que eu necessito no dia de hoje. Resgata a minha vida, Senhor, para que um dia eu possa estar lá em cima com o Senhor, possa morar com o Senhor quando o Senhor vier voltar para buscar a tua casa, tua igreja, tua casa, e que eu também possa estar, meu Pai, nesse meio, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. E obrigada por essa linda e rica oportunidade. E agradeço a todos e peço pelo horário, perdão. Me perdoe, viu? Não é o meu hábito, mas me perdoe de coração em nome de Jesus. Amém?